Oi pessoas, então hoje quem vai ter no meu canal, hoje no meu canal é o seguinte, eu liguei a lâmpada, tá gente, eu liguei a lâmpada, eu fiz aqueles outros vídeos sem a lâmpada, tá, porque eu queria ver como é que ficava a textura e tudo, tá, mas agora eu vou fazer esse meu com a lâmpada, tá, e eu não sei se eu gostei só com a lâmpada ou sem a lâmpada. O outro ficou um pouco escuro, eu gostei, esse é bonito também, né? Eu gostei também. Eu gostei dessa textura. Eu gostei dessa textura de luz, né? Ela é um pouco mais apagadinha, né? Um pouco mais apagadinha, não é aquela muito forte assim, tum. Agora eu vou botar outra pra vocês verem. Como é que fica com essa lâmpada? Como é que fica com essa lâmpada? Ela fica bem forte, né? Eu acho que essa é boa também, né, minha amiga? Eu gostei dos dois, sabia? Eu gostei dos dois jeitos, tá, gente? A verdade é essa. Eu gostei do outro também, sem... Eu gostei do outro mais apagadinho e gostei desse com a lâmpada bem forte, tá? Então, né? Daí vocês me dizem, Carol, eu gostei, porque aí eu posso oscilar, de vez em quando eu tiro, não ponho essa lâmpada, no outro dia eu ponho mais assim, né? É que essa aqui é a lâmpada mais artificial. A outra é a luz mais natural, eu pensei, tá bom? Mas eu acho que com os dois tá bom, né, gente? Tá bom. O que importa é falar, né, minha amiga? Então já deixe um like aqui no meu canal, já deixe, entendeu? Dê sua opinião sobre a minha luz, se você prefere aquela mais apagadinha ou essa mais daqui que eu estou experimentando, entendeu? Que a gente tem que experimentar. A vida é assim, você tem que experimentar pra ver se você gosta, né? E é isso que eu venho falar pra você agora, tá, minha amiga? É o seguinte. Separei temas... Não é de abdução. Eu tenho muitos temas para falar com vocês, né? Que eu tinha colocado aqui. Só que eu vou contar uma história para vocês porque é uma história fantástica. E chegou o momento de eu contar ela. Chegou, tá? Então eu vou contar ela hoje, que é uma história maravilhosa que vocês vão ficar chocados. Eu acho que vocês vão se chocar, porque eu me choquei, né? Mas assim, por mais que eu tenha essa comunhão toda com a espiritualidade, por mais que eu já esteja até bastante familiarizada com tudo, mas quando acontece uma coisa assim, gente, é tão maravilhoso que a gente tem que compartilhar, né? É muito brilhante essa história que eu vou contar pra vocês, tá, gente? Há muitos anos atrás, eu acho que o quê? 3 anos? Não sei se 3 anos, 2 anos e meio, mais ou menos isso, né? Ou mais. Eu não sei ao certo, mas é mais ou menos isso. Eu segui um rapaz aqui na internet que eu comecei a ver porque eu me chamei a atenção. Acho que eu comecei a assistir o vídeo dele porque ele tava falando sobre alguma coisa como... sabe sobre lei de... Não era lei da atração, era alguma outra coisa que ele tava falando, mas que tinha a ver com isso, né? E o canal... era um vídeo, né? Mas o resto dos vídeos dele, a maioria dos vídeos dele, era meio que PNL, né? Ensinando manipulação para as pessoas. E o que me chocava muito, porque quando eu fui visitar esse canal, quando eu vi esse rapaz, eu fiquei olhando pra ele, assim que eu bati o olho nele, eu falei assim, meu Deus, esse menino tem alguma coisa, esse rapaz tem alguma coisa espiritual, né? Eu comecei a pensar isso, eu sabia disso, alguma coisa espiritual, é como se ele tivesse assim um conhecimento oculto dentro dele, de alguma coisa espiritual, mas que ele não sabia, sabe como é? Que tinha. Então ele ensinava uma manipulação, que era uma manipulação assim... Não era só uma PNL tranquila, né, simples, que já não é boa, né, mas usada de uma forma simples. Ele usava como se fosse daquelas manipulações mesmo, sabe, aquela que você quer isso, você quer que a pessoa venha atrás de você, você quer que a pessoa faça isso pra você, você quer que não sei o quê, então faça isso, faça aquilo. Sabe essas coisas? Era uma manipulação braba que ele ensinava. E por isso que eu dizia, eu falava, gente, esse rapaz, ele tem uma coisa muito espiritual forte com ele, que é dele mesmo, de outras vidas. Você que não acredita em outras vidas, mas existe, tá? Eu sinto muito, respeito você, mas existe. E eu sabia que, eu falei, meu, esse rapaz, ele... Porque é assim, a gente vê, quando a gente tem dom disso, né? A gente consegue olhar pra pessoa e enxergar o que ela é de verdade, sabe? A essência dela. Então eu falava, meu, esse rapaz tem uma essência de magia. Ele tem uma essência de conhecimentos que ele já traz de outro tempo, né? Mas ele não sabe, mas tá ensinando as pessoas manipulação. E aquilo dentro do meu coração ficava assim. Muitas vezes eu tinha vontade de deixar um recado pra ele falando sobre isso, dizendo assim, olha, cuidado com essas coisas que você ensina, tá? Porque elas são realmente, elas acontecem e realmente são muito poderosas, mas não pro positivo, pro negativo, porque você tá manipulando, você está mexendo com o mental alheio, e isso daí gera carga. Então, assim, muitas vezes eu tinha pensado nisso, mas muitas vezes pelo jeito como ele se comportava no vídeo, o que ele falava, eu falava assim, meu, eu vou falar uma coisa pra esse rapaz, é capaz de ele dizer assim, ah, e tá bom, e você, quem é, né? Daí eu peguei e fiquei pensando assim, não vou ficar só analisando. E fiquei analisando, né, aquele rapaz ali durante um tempo. E toda vez que eu aparecia um vídeo dele pra ver, eu falava, gente, não acredito, agora ele tá ensinando isso. Mas era tudo arte de manipulação. Ele ensinava perfeitamente
porque ele tinha essa essência dentro dele que vinha de outros tempos. Eu via isso nele, essa energia, né? Dessa pessoa, né? Com esse conhecimento interior, né? De um monte de coisa que nem ele sabe de onde é, mas a energia, ela revela que era de outros tempos, uma energia de coisas que ele já trabalhou em outros tempos, entendeu? Então ele sabia fazer isso muito bem. Então quando ele falava, até o jeito dele explicar era perfeito de uma pessoa dos seres, das pessoas dos antigos, né? Dos antepassados. Então, mas ele não notava nada disso, né? Eu ficava olhando pra ele e falava, gente, esse rapaz não acredita. Essa pessoa, com essas habilidades que ele tem, ele poderia estar fazendo coisas pro positivo, não pro negativo, né? Mas ele ensine ela a correr atrás de você, ensine pra qualquer pessoa a fazer qualquer coisa pra você. E era tudo uma manipulação mental. E eu ficava horrorizada, mas eu nunca cheguei a mandar mensagem pra ele dizendo, olha, isso nunca chegou. Dentro de mim eu falava assim, eu pensava, mas eu nunca mandava, né? Até que chegou um tempo que eu parei. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou parar de assistir esse rapaz, porque toda vez que eu assisto esse rapaz, eu fico com isso na minha mente, né? Tipo, menino, não faz isso. Alguma coisa tipo assim, sabe? Dentro de mim. Falando, não faz isso não tá certo, isso não é legal. E toda vez toda vez eu pensava isso. E toda vez eu ficava pensando isso. Aí o que aconteceu? Passou um tempo, eu não assistia mais ele, né? Aí, acho que uns 2 meses, 3 meses, eu voltei a assistir ele. E depois quando eu voltei a assistir ele, procurar, deixa eu ver o que aquele rapaz tá fazendo, né? E eu voltei a assistir o rapaz. Quando eu voltei a assistir esse rapaz, e aí então você vai dizer, mas como é que você tinha ligação com esse rapaz? Não é ligação. Aí sabe quando você olha pra uma pessoa e você tem uma identificação, não é identificação a palavra, é como se você conhecesse aquela pessoa no sentido da essência dela, né? Eu tinha isso, porque eu tenho essas coisas, né, gente? Você sabe. Então eu olhava pra ela e enxergava tudo isso. E eu ficava assim, meu Deus, como eu falo avisar pra essa pessoa que não fique fazendo essas coisas, que isso é pesado, isso é trevas, né? Mas aí eu não falava nada, eu fiquei na minha, o meu intuitivo dizia, não, fica quieta, vamos esperar. Tudo bem, era isso que eu fazia. Quando passou ali uns 3 meses que eu não assistia mais ele, depois de 3 meses eu voltei a assisti-lo. Quando eu abri um vídeo dele pra ver, ele tava falando sobre Deus. Aí eu falei assim, gente, agora ele tá falando sobre Deus, né? Aí eu falei assim, nossa, né, que evolução, né? Fiquei assim, horrorizada. Aí ele começou a falar sobre Deus, começou a falar sobre Bíblia, sobre não sei o que, e começou a falar, mas só que ele começou a falar, por quê? Eu não entendi, eu falei, como foi que houve essa virada, né? Mas houve uma virada, uma transformação de uma coisa que aconteceu com ele. Que ele teve uma experiência, entendeu, com Deus, que ele, na verdade, ele já tinha sido espírita, mas ele falou que ele era espírita, era muito assediado por negatividade, por trevas, que muitas vezes, quando ele falando isso, né, quando ele era espírita, que muitas vezes, quando ele estava lá no canto dele, aparecia muitos seres negativos, ele falava isso, quando ele era espírita. Então, assim, ele saiu do espiritismo porque falou que não queria mais ficar com aquele negócio. Então, ele preferiu ficar sozinho e até ele não estava ateu, ele não chegou a ser ateu, mas ele estava quase agnóstico. Ele estava mais ou menos assim, não sei sobre Deus, né? Porque ele via aquela situação toda com os seres da negatividade que ficavam próximos a ele. Quando ele estava contando essa história que eu percebi isso, eu falei assim, mas é lógico, porque quando você ensina manipulação, quando você ensina esses tipos de artimanhas, o que acontece? Só fica por ali trevas, as trevas ficam todos por perto, entendeu? Então quando você ensina manipulação, a negatividade fica por perto, então não era nenhuma, pra mim, né, que entendo, vou dizer pra você, se você tá fazendo isso, vai ter um monte de seres escuros ao seu redor. Isso é verdade, entendeu? Então você tem que ver o que você está fazendo. Então pra mim não era nenhum espanto ter esse tipo de seres ao redor dele quando ele era espírita lá, que ele estava lá seguindo o caminho dele, sei lá, frequentava o centro e tudo mais, porque ele fazia esse tipo de trabalho, né? Como eu falei pra vocês na internet, de ensinar manipulação. Aí, quando foi depois, ele contando que tinha saído, que não frequentava mais ali, mas que depois aconteceu uma coisa muito importante na vida dele, que ele chamou a Deus com todo o coração, com toda a força, não sei o que, né? Se Deus existe mesmo, vem me ajudar, não sei o que. E realmente ele teve um encontro com Deus, uma coisa maravilhosa aconteceu na vida dele, que ele teve esse encontro. Durante esse tempinho que eu parei de ver ele no canal, tá? Durante esse tempo, né? Que eu tinha parado de assistir ele no canal. Aí, o que aconteceu? Olha onde eu vou chegar, calma que você vai ver. Aí ele parou, aí ele voltou, aí ele começou a fazer vídeos de Bíblia, ele começou a fazer vídeos de Bíblia, mas tudo que ele fazia, porque assim, depois que ele teve esse encontro,
Ele ficou muito cristão. Sabe como é que é? Muito cristão, mas é muito cristão. Sabe aquele cristão ortodoxo? Quando você encontra... Porque tem muita gente que é assim. Ah, não, encontrei, me converti à religião tal. Pronto, eles ficam bem ortodoxos, bem 24 horas por dia, lendo 24 horas por dia, fazendo que não pode isso, não pode aquilo, tudo é demônio. Ele virou uma pessoa assim. Aí ele começou a muito ler Bíblia, não sei o que, né? Mas ele o tempo todo era demônio, porque o demônio isso, porque não sei o que lá de demônio, porque não sei o que lá demônio, né? E o tempo inteiro demônio pra cá, demônio pra lá, demônio, demônio. E só falava das esferas negativas, e só falava de trevas, e só falava de demônios, e só falava disso, né? Ele falava de Deus, mas falava, cuidado, não faça isso, sabe? Os vídeos dele eram todos assim, cuidado, não faça aquilo outro, porque isso tem demônio. Olha, não tenha isso dentro de casa, porque dali tem demônio. Olha, cuidado com isso. Era sempre voltado para as negatividades. Tudo que ele ensinava, que eram as coisas bonitas de Deus, né? Que era para ser as coisas bonitas de Deus, mas tudo era amparado por cuidado, olha aquilo ali, né? Cuidado, olha as trevas. Então, assim, era o tempo inteiro só isso, só isso, só isso, só isso. E eram uns vídeos, porque eu sabia do potencial dele e eu sabia dos conhecimentos internos que ele traz de outras vidas, né? Eu olho para ele, eu enxergo essa, como é que eu posso dizer? Essa consequências de vidas que ele já teve, né? Então, assim, o que eu tô querendo dizer? Ele traz esse conhecimento de outros tempos. Então, até quando ele tá ensinando a Bíblia em relação à treva, ele tá falando como pessoas de antigamente, sabe como é que é? É que eu não consigo dizer pra você como é que é. Mas é assim, eu tô vendo ele tá fazendo o que ele tá fazendo na outra vida. Só que na outra vida ele tinha conhecimento disso, dessas coisas todas, e agora ele tá trazendo de novo à tona os conhecimentos internos. Então o modo como ele fala das coisas, detalhadamente e tudo, sai tudo dentro do ser dele, entendeu? Eu consigo enxergar claramente isso. Então assim... Eu comecei a ver esses vídeos dele, mas eram uns vídeos que eram muito pesados, gente. Você não tinha noção. Ele tinha, então, entenda o seguinte, a trajetória dele como é que era. A primeira trajetória é ele lá ensinando manipulação. Aí ele parou, aconteceu um encontro com Deus, ele começou a falar sobre Deus, só que era só do ponto de vista das trevas. Entendeu? Não faça isso que tem trevas, não aqui dali não pode que é trevas, não sei o que lá tem demônios, tem não sei quantos tipos de demônios, tem demônio tal. Aí vai um vídeo pra cada demônio. Aí tem não sei o que, tem não sei o que. Sabe como é que é? Só trevas. Cuidado, você tem que sair, vai acontecer apocalipse, vai acontecer isso, cuidado, o domo vai cair. Sabe? Só coisas horríveis. E eu falava assim, gente, que pesado, caramba, saiu de lá, encontrou com Deus, mas ainda continua no peso, você entende? Como é que é? Continua com aquela coisa assim pesada, né, dentro da pessoa. E eu, observando tudo isso, o que eu fiz? Daí eu falei assim, ah não, sabe de uma coisa, eu vou parar de assistir esse rapaz de novo, porque eu pensei isso, ah não, muito pesado, tudo que ele fala é tão trevas, tão pesado, sabe, não parece que não tem luz no fim do túnel, parece que não tem luz no fim do túnel, e parece que Deus nem existe, né, no meio da história, porque você fala tantas trevas, ah não, mas é porque Deus falou que os cristãos vão penar, vão fazer não sei o quê, sabe aquela coisa toda? Então, minha amiga, ele mergulhava nesse negócio da Bíblia, mas era ortodoxo. Sabe aquele ortodoxo? Não pode isso, não pode aquilo. Ele já tava no mato, já tava morando no mato já, entendeu? Então, assim, um monte de coisa. A pessoa totalmente, né, naquela energia. Era pesado. Eu falava, gente, só fala sobre isso. Meu Deus do céu, vamos falar sobre luz. Vamos falar que, olha, Deus isso. Vamos falar sobre coisa positiva. Não dava, era só trevas. Aí eu peguei e falei assim, meu Deus, sabe de uma coisa? Não dá não, eu gosto de assistir esse rapaz porque eu sinto que ele tem dentro dele uma espiritualidade, sabe? Mas tá toda voltada ainda de novo pra negatividade, eu não acredito, né? E eu pensando na minha cabeça, mas eu não cheguei a falar com ele, olha, perceba. Você poderia dizer, mas Carol, porque você não mandou uma mensagem pra ele falando alguma coisa, né? No meu eu não senti essa vontade, sabe? De mandar a mensagem, falar alguma coisa. Primeiro porque era manipulação, aí eu peguei e comecei, não, acho que é melhor me afastar. Até porque ele fazia com tanta empolgação que era o caminho dele, ele acreditava que era aquele caminho. E eu sentia no meu coração que se eu mandasse uma mensagem não ia adiantar de nada. Sabe como é que é? A gente sente isso, né? Depois que teve a conversão, eu continuei sem mandar a mensagem, por quê? Porque aí ele falava muito de trevas, né? E falava que tudo mais que não tem na Bíblia, o que é espiritualidade, espiritualista, espiritismo, tudo era demônio, né? Então eu falei assim, como é a minha vertente, como é o que eu falo aqui no meu canal, né? E sei muito bem que não é demônio, mas tem gente que acredita que é demônio, vou fazer o quê? A pessoa acredita, né? Tudo que elas acreditam, elas acreditam em coisas que nem elas mesmas estão vivendo, mas ela acredita naquilo, né? Porque a pessoa pode tirar como ele mesmo tirava. Aqui, quando ele era época do espiritismo, que ele dizia, como ele mesmo dizia que tinha muitos seres da negatividade que aparecia para ele. Mas por que só os seres da negatividade apareciam para ele? Porque ele estava fazendo aquele trabalho de manipulação, entendeu? Então, quando você faz trabalho de manipulação, você tem seres desse tipo do seu lado. É isso que você tem que entender, né?
Então, depois que ele começou a fazer esse outro trabalho, que ele se converteu, que passou aquele tempo que eu não assisti, depois ele se converteu, aí ele começou, só que ele continuou. Você vê como a tendência dele era sempre para a energia mais baixa, né? Então, quando você falava assim, ele começou a falar, mas em vez de falar só de Deus, de Deus, de Deus, de luz, de isso, vai acontecer, vai acontecer. Não, era cuidado, vai acontecer aquilo, cuidado, vai acontecer não sei o quê, cuidado. Era só isso, sabe? Então era pesado. E como ele tem habilidades com isso, né? Porque vem de dentro, gente, vem de dentro. Porque ele conhece, no interior dele, ele conhece tudo aquilo que ele tá falando. Entendeu? Só que ele não lembra, ele tá achando que ele leu só na Bíblia. Mas eu sei que ele, dentro dele, vem a informação. Sabe como é que é? Ele sabe daquilo que ele tá falando porque ele já entendeu, ele já viu, ele sabe do que ele conhece esses conhecimentos extrafísicos. Só que ele não lembra, mas ele conhece. Entendeu? Então vamos deixar assim mais ou menos como é que tá a história. Tá bom? Então tá por aí, tá por aí. Então ele começou lá estudando na Bíblia, mas sempre falando isso, cuidado, saia das cidades grandes, vai acontecer apocalipse, vai acontecer não sei o que, e só trevas, 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 sabe como é que é? Mas tão pesado que você ficava assim, ó. Eu falava assim, o rapaz não dava um sorriso, né? No início, quando ele ensinava manipulação, ele não dava nenhum sorriso também, porque ele estava ensinando coisas sérias. Então, olha, gente, você faz isso, então você não pode fazer, então é muito sério, né? Depois que ele começou a falar sobre Deus, não tinha sorriso nenhum, não tinha energia, sabe aquela energia positiva? Não tinha, era uma energia bem pesada, sabe? E falando sobre Deus, falava, cuidado, não sei o que, mas a energia era pesada. Aí, o que aconteceu? Como eu achei que estava tudo muito pesado, eu falei assim, não, vou me afastar desse rapaz de novo, não vou assistir de novo as coisas dele, porque não dá, gente, que pesado, né? Ele só fala de novo. Antes era manipulação, agora é falando sobre Deus, mas só o lado negativo de tudo. Então não dá. A gente precisa estar sempre atrelado às coisas positivas. Então, senão você chama as trevas para perto de você. Aí eu peguei e falei, sabe de uma coisa? Há um ano mais ou menos atrás, eu acho que foi um ano que isso aconteceu, tá? Um ano mais ou menos atrás eu falei assim, não vou mais assistir esse rapaz, porque ele tá muito pesado. Foi um ano mais ou menos isso. Então você percebe o que aconteceu? Um ano mais ou menos atrás, eu parei de assistir os vídeos desse rapaz. Porque era muito pesado. E eu falava assim, não, nossa, só de ouvir dá um peso, né? E não precisa, não precisa você assistir coisas que não vão te engrandecer, né? Principalmente na fé, que você não tem que ir pra fé com Deus porque você está com medo do inferno. Você tem que ir para Deus porque você ama Deus, porque você ama a luz, porque dentro de você tem convicção no seu espírito que Deus é o melhor caminho, né? Não porque você está ensinando, tem trevas, demônio, não por causa de medo, mas porque você aceitou verdadeiramente estar na luz com Deus, né? Então essa é a verdadeira conversão. Então, muitas vezes as pessoas estão colocando medo nas pessoas para que as pessoas vá para o caminho certo. Não é assim. Não precisa botar medo nas pessoas. O certo é ensinar as belezas maravilhosas de Deus. Um ano atrás, eu parei de assistir esse rapaz, pronto, acabou. No dia 6 de setembro, agora, dia 6 de setembro, e agora é que vai ser. Eu nunca compartilhei aqui muitas coisas sobre isso, tá, gente? Mas já aconteceu bastante vezes. E eu não compartilho essa parte com vocês, tá? Eu tenho muitas experiências, tenho muitas coisas para contar a respeito disso, mas eu não compartilho muito porque eu prefiro, no momento certo que eu achar que é importante, eu vou começar a compartilhar. Mas agora eu não sei, eu não quero compartilhar, não é dentro de mim. É como se assim, os mentores falam, você mostra aquilo que você quiser mostrar, entendeu? Você compartilha aquilo que você tiver vontade de compartilhar. Então, eu não acho legal ficar falando sobre isso ainda, tá? Porque as pessoas se focam muito no evento, né, e pouco na espiritualidade. É como eu falo pra vocês. Eu tô muito mais voltada para aquela coisa de despertar as pessoas para a espiritualidade, para Deus, para a sua verdadeira luz, do que ficar falando sobre eventos, de coisas sobrenaturais que acontecem e tudo mais, tá? Porque quando você tem um comunhão com Deus, quando você realmente encontra a luz, você tem as suas próprias experiências, né? Então, por isso que eu não gosto muito de falar sobre esses assuntos, mas a verdade é que vou chegar logo lá no X da questão. No dia 6 de setembro, eu fui levada para uma nave branca, né? Uma nave imensa. Eu sempre vou, né? Não é nada incomum para mim. Eu sempre vou nas naves. Mas, né? Hoje nós vamos falar desse encontro do rapaz. E hoje eu estou concentrando a história nesse evento que aconteceu. Fui levada para essa nave branca, uma nave branca bem imensa, bem enorme, né? Quando eu cheguei lá, tinha um ser, né, que já estava lá. Daí eu falo assim, aonde é que é? Eu só perguntei, eu já cheguei já perguntando, gente, eu já vou com tranquila, né? Quando eu vou na nave, eu vou tranquila já. Daí eu falo assim, aí, aonde é que eu tenho que ir? Aí ele pegou e falou assim, não, sobe aquelas escadas, o ser dizia, suba as escadas e entre naquela sala, tudo bem. Daí eu subi as escadas dentro da nave e entrei na sala. Quando eu entrei na sala, quem estava sentado na sala? O rapaz.
Quando eu vi, eu não acreditei. Gente, eu não acreditei. Para as pessoas que não entendem isso que eu vou falar para vocês, existe várias coisas que estão acontecendo no planeta, existem vários tipos de seres, existem. Mas é o que eu digo para vocês, existem. Naves o quê? Naves verdadeiras, naves que você tá vendo mesmo, elas são materiais, né? Naves dimensionais, entendeu? Existem todos os tipos de nave. Então, assim, existem naves extrafísicas mesmo, que você não vê elas, mas elas estão aí, né? Existem vários tipos de dimensões. É como eu falo pra você, mas tem que falar sobre dimensões. São muitas dimensões aqui ao nosso redor. Mesmo aqui dentro do planeta Terra existem várias dimensões extrafísicas, entendeu? Então, assim, as naves que estão por aqui pelo planeta Terra, eles estão em vários lugares, tá, gente? E em vários tipos de dimensões. Por quê? Porque existem vários tipos de seres, não são só um grupo, uma raça. Existem outros seres, outros seres, existem de outros tipos de dimensões. Então você tem que entender isso. Você tem que entender que é uma diversidade, que é diversidade, não é só, não, eles só estão aqui, é aquele verdinho que as pessoas falam assim, né? As pessoas pensam que aqui na Terra só existe aqueles verdinhos pequenininhos. Não, não é, tá, gente? Não é. Existem humanoides, existem vários outros tipos de seres, tá bom? E dentro dessa nave branca, né, tinha esse ser, tudo bem, fala lá, é ali, Carol, tudo bem, subi e fui pra dentro da sala. Quando eu cheguei dentro da sala, o rapaz estava dentro da sala. E o rapaz estava dentro da sala, sentado, né, numa mesa. E tinha ele e tinha mais 3 pessoas sentadas em outras mesinhas, né? Eu não acreditei. Quando eu abri a porta, que eu olhei, eu falei, eu não acreditei. Eu falei, gente, eu não acredito, mas como é que ele tá aqui, né? Meu Deus, que salto quântico foi esse, né? Até ontem ele estava manipulando, depois ele estava ensinando a parte da Bíblia, mas só as trevas. E aí agora ele já tá aqui dentro da nave, eu falei, não acredito, né? Daí eu peguei, fui pra pertinho dele, sentei do lado dele e fiquei olhando pra ele. Gente, eu não consegui. O rapaz, ele estava tendo aulas porque ele estava aprendendo um monte de coisas que estavam ensinando lá, tinha um ser em pé, ensinando um monte de coisa, um ser branco, né, bem branco, ensinando um monte de coisas para as pessoas, para essas 3 pessoas que estavam sentadas, e eu tinha ido lá não pra aula, eu tinha ido lá para ver o rapaz. Então, quando eu não sabia que eu ia ver o rapaz, mas quando eu vi, eu falei, eu tô aqui para ver o rapaz, né? Ele estava do meu ladinho, e ele estava tendo aulas com esse ser, né? O ser estava falando um monte de coisas sobre a Terra, física e não sei o que, milhares de coisas o ser estava falando. E ele estava concentrado, né? Olhando, observando e tudo mais. Ele, nossa, não sei o quê. Aí eu olhando pra ele, porque eu tava pasma. Eu tava assim, eu parei Gente, foi muito incrível, foi muito incrível. Gente, calma, que tem muita coisa pra contar, calma. Eu peguei, me recostei assim e fiquei assim, olhando. Eu fiquei de boca aberta. Eu fiquei... Aí ele, oi, tudo bem? Gente, é muito engraçado isso, porque eu falei assim, tudo bem, tô bem, e você? Né? Ele, ai, tô bem. Nossa, que aula legal, né? Interessante. Daí eu falei, ó, super interessante, né? Super interessante. Eu nem sabia, eu nem tava nem prestando atenção no que você tava falando. Eu só estava vendo o rapaz, né? E eu tava assim, feliz, porque eu falei assim, gente, pra ele estar aqui na nave, ele deu um salto quântico. Que isso, né? É maravilhoso. Por quê? Porque ele tá indo pras naves pra ter aulas. Eu não acreditei. Eu fiquei olhando pra ele um tempão assim, né? Um tempão, até o final da aula. Foi o quê? Pra mim, conscientemente, parece mais ou menos que teve ali umas 2 horas de aula, sabe? Porque demorou. Mas eu fiquei assim, ó. Eu só fiquei assim, do ladinho dele, olhando pra ele. Todo dia eu falava, gente, é ele mesmo. Caramba, meu Deus. E na minha mente vinha assim, mas será que ele, né? Será que ele tá consciente, né? De que ele tá vindo aqui? Será que ele tá pensando tudo isso que ele tá pensando, né? Será que ele vai lembrar de tudo isso que ele tá vendo aqui? E eu, na minha mente, só ficava assim, pensando, olhando pra ele, pensando. E outra coisa, eu ficava pensando, gente, será que ele tem consciência disso, né? Que tá acontecendo com ele? Aí eu falava assim, dentro de mim eu tinha vontade de perguntar, mas você tá aqui... Que coisa, né? Você ter vindo aqui, você que falava tanto... Eu ia falar isso. Você que sempre estava falando sobre tudo isso, sobre aquilo. O que mudou? Minha vontade era questioná-lo. Mas tinha uma voz interior que dizia, não fala nada, fica quieta, né? Porque eu não sabia se ele estava consciente daquilo ou se ele realmente só estava recebendo as aulas, né? Se ele tiver recebendo as aulas e não tiver ciência de que está sendo levado para as naves...
se ele não tiver consciência de que ele está sendo levado para as naves, ele não vai, ele pode até, sei lá, ficar contra, dizer que é demônio, essas coisas todas, né, gente? Porque a gente sabe que não é demônio, mas ele, né, sei lá, né, ele podia dizer que era demônio. E eu ali olhando pra eles, eu fiquei, aí tudo bem, aí eu falei, daqui a pouco terminou a aula e vamos, a gente agora vai ter que voltar. Pronto, chegou o momento de voltar, de retornar, eu, tá certo. Aí fomos juntos, né? Daí ele falou assim, nossa, que legal. Daí eu falei assim, não, eu falei, prazer te conhecer. Aí ele pegou e falou assim, ah, prazer é meu, não sei o que. Outra pessoa, sabe que é outra pessoa daqueles vídeos que você que tava vendo? O primeiro de manipulação, depois o outro falando de Bíblia, só de trevas. Aí eu falei assim, meu Deus, eu falei assim, não acredito. E eu ficava pensando assim, assim que eu voltar, eu vou procurar na internet como é que esse rapaz tá. Porque, caramba, o que foi que ele fez, né? Já conseguiu vir pras naves ter aulas, né? E eu tô muito feliz, né? Eu tô muito feliz por ele porque ele tá... porque ele estava outra energia, gente. Você tinha que ver ele dentro da nave, outra energia, mais leve, uma coisa maravilhosa. Aí, o que que aconteceu? Assim que eu voltei, tudinho, tá, despertei, eu falei, vou procurar o canal do rapaz. Procurei. Quando eu encontrei o canal do rapaz, você não vai acreditar. Você não vai acreditar no que aconteceu. Cena para os próximos capítulos. Não, tô brincando, eu vou contar agora. Gente, mas eu fiquei tão feliz pelo rapaz que eu falei assim, gente, calma, vou contar o resto da história. O que aconteceu? Quando eu fui olhar lá no canal dele, fazia mais ou menos uns 15 dias que ele tinha feito um vídeo falando o seguinte, gente, eu vou trocar mais ou menos o conteúdo aqui do canal, tá? Mas tipo assim, não era, eu tô falando com as minhas palavras, mas era mais ou menos isso. Ele disse, eu não aguento, porque não é isso que é Deus, sabe? Deus é outra coisa. Minha amiga, 15 dias atrás ele tinha feito esse vídeo falando que precisava agora voltar para falar sobre outras coisas, continuar falando sobre Deus, mas de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, que ele estava muito cansado daquelas coisas muito pesadas, que aquela forma como ele estava vendo as coisas todas, porque ele estava em meio a uma comunidade muito, muito rigorosa, né? Que ele estava se sentindo muito pesado de estar convivendo ali, que ele queria agora falar de Deus, mas de uma forma mais tranquila, mais, sabe, tipo, mais leve, porque Deus é leve, porque Jesus é leve, entendeu? Gente, você não acredita. Aí tá. Outra pessoa. Depois que eu assisti esse vídeo, eu falei assim, gente, como assim, né? Que ele falou, vou trocar. Decidi virar outra coisa, né? Continuo sendo cristão, continuo sendo da Bíblia, mas eu vou trazer a Bíblia de uma forma mais leve, sabe? Vou trazer coisas mais leves pra gente discutir, pra gente conversar, pra gente interagir, tá? Uma coisa mais tranquila, porque Deus é felicidade, entendeu? Deus também é alegria, e não sei o que. Outra pessoa completamente diferente daquela, né? Então, quer dizer, ele viveu tudo aquilo, eu imagino que, eu não perguntei pra ele, tá? Porque até hoje eu não falei nada. E eu não vou falar. Por quê? Eu tô falando aqui, mas eu não sei se eu... Só se você disser assim, gente, isso tá parecendo com uma pessoa que eu conheço. Só se você disser isso. Só se você conhecer essa pessoa. Mas eu não vou falar o nome dele aqui. Não vou falar o nome dele. Por quê? Porque ele tá tendo essas experiências. Tá sendo muito produtiva pra ele. E ele tá falando sobre coisas maravilhosas. Então tá surtindo efeito pra ele. Ele está uma pessoa muito melhor. Uma pessoa muito mais alegre, muito mais sorridente, muito mais falando de Deus verdadeiramente como Deus é de verdade, entendeu? Aquela coisa mais leve, mais tranquila, mais com leveza, até brincando, sorrisos. Nunca tinha visto esse rapaz sorrir, entendeu? O rapaz tá sorrindo. Gente do céu, trocou a energia, outra pessoa. E assim, então eu não vou falar o nome dele aqui pra poder justamente não ficar isso. Eu tô sendo levado, nem sei que tô sendo levado pras naves, mas tá sendo levado pra nave. Tá sendo levado pra nave, tá aprendendo, tá estudando. E muito provavelmente, e é o que é a verdade, ele deve ter passado por essa experiência que ele passou, que não foi uma experiência legal, que ele tava se sentindo já muito angustiado, né? Ele deve ter feito uma oração, meu Deus, me ajuda, não sei o que fazer. E quando você faz uma oração de desespero, uma oração muito forte assim, né? Você consegue atingir picos, entendeu? Por isso que a oração é muito importante. Eu tenho certeza que foi assim que ele atingiu os picos de conseguir agora estar sendo levado para uma nave, para tá tendo as aulas, né? Quando ele volta, ele não sabe que foi para a nave, né? Ele não sabe que foi, mas ele tá tendo essa conscientização interior, de forma que ele tá uma pessoa muito mais leve. Ele trocou da água pro vinho do dia pra noite, gente. Foi do dia pra noite. Entendeu? Então, assim, você perceba, vou relatar aqui, vou rebobinar a história pra você entender. Ele ensinava manipulação, depois ele teve um encontro com Deus, mas começou a falar da Bíblia, virou ortodoxo demais e começou a viver uma vida muito...
você entendeu? Tudo muito duro, muito pesado, muito, sabe como é que é? Só falava de demônio, pau das trevas, só trevas, né? Aí depois, ele, de passar um tempo com isso, ele convivendo também com pessoas que pensavam dessa forma, ele fez lá uma oração para Deus, ele estava se sentindo angustiado, como ele mesmo diz, e de repente, ele se sentiu, coisas começaram a acontecer no ser dele, entendeu? Que foi exatamente o que? A oração, sei lá, a oração que ele tenha feito, ele conseguiu ir para as naves. Depois que ele começou a ir às naves, ele começou a voltar com outro tipo de sensação interior. Porque acontece, gente, isso acontece mesmo, tá? É que nem um sonho. Às vezes você pode ter um sonho que você dorme de um jeito e acorda de outro, totalmente diferente, né? Se seu espírito tiver doutrinação ou tiver realmente um alinhamento para a luz, você vai ver que um sonho é capaz de modificar você por inteiro. Então, assim, ele voltou com essa outra carga energética, entendendo, mas ele está entendendo verdadeiramente, é que ele inconscientemente não sabe, mas ele lá na nave está tendo aulas e está entendendo verdadeiramente as questões. Então, quando ele desce, volta para o corpo, ele se sente diferente. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Por quê? Porque ele está entendendo coisas no ser dele, né? Ele não tem conscientização disso, mas isso está acontecendo com ele. Isso aqui é um relato que eu tô falando pra você, né? Um youtuber que eu vi, ele estava na nave, entendeu? Ele está indo pras naves. Por isso ele mudou completamente o jeito dele. Pessoa sorrindo, até cantando. Ele tá até cantando músicas. Gente, eu fiquei horrorizada. Eu falei, meu Pai eterno, que coisa maravilhosa, meu Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. E os meus mentores me levarem lá, né, pra eu ver, porque os meus mentores queriam que eu visse, né, porque eles percebiam que eu percebia aquilo do rapaz, né. E não é nada, tá, gente, era porque é percepção energética mesmo, de você olhar e perceber as coisas. Eu percebi aquele rapaz lá atrás, depois eu parei de assistir, aí vi de novo, tinha encontrado com Deus, mas era só... Aí eu saí de novo. Quando eu voltei, que eu não voltei a assisti-lo. Eu fui levada para as naves dia 6 de setembro, eu fui levada para a nave branca, né, uma nave grande, bem grande, e nós estávamos lá dentro da nave, e quando eu fui entrar na porta, que ele estava lá sentado, ele estava recebendo uma aula do ser, né, e eu falava assim, gente, esse rapaz, como assim? Eu fiquei chocada durante horas, e aí foi que quando eu voltar, eu vou procurar o canal dele para ver como é que ele tá, eu vou procurar. Porque não é possível. Como assim, né? Depois, sair daquilo para vir para cá, ouvir tantas coisas modernas, interativas, sobre dimensões, sobre não sei o que, extrafísicos, física e não sei o que, e várias outras coisas, sabe, pra frente. E sendo que ele tava com aquela cabeça arcaica, sabe? Então eu falei assim, gente, ele recebendo um monte de coisa e olhando assim, olhando, eu não acreditava. Eu passei o tempão só olhando assim, entendeu? Não acreditava, ele até falou assim, tudo bem? Eu falei, tudo bem, tudo ótimo. Eu ficava tentando disfarçar, mas eu não acreditava porque eu tava chocada. Daí eu falei assim, eu ficava pensando só, quando eu voltar eu vou procurar no canal dele. Quando eu voltar eu vou procurar o canal dele. Gente, o que ele fez? Como é que ele tá? Caramba, não sei o que. Eu só ficava assim, sabe? Quando eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte, e despertei, fui lá e, ó, a primeira coisa que eu voltei assim, tudo tranquilo, que aconteceu, que eu voltei assim, eu peguei o celular e comecei a procurar o canal dele e ver o que ele estava falando. E fazia 15 dias que ele tinha colocado esse vídeo falando, eu vou transformar aqui as coisas do canal, entendeu? Porque eu comecei a pensar, não dá, olha, eu tava me sentindo muito angustiada, agora eu tô me sentindo assim, sabe, bem melhor, eu acho que as coisas são leves, Deus é leve, sabe, eu acho que a gente não tem esse negócio de ficar correndo. Ele até começou a se contradizer em coisas que ele tava pregando, entendeu? Eu tava pregando isso, mas não é bem assim, entendeu? Começou a virar outra pessoa, e uma pessoa sorridente, cantando nos seus vídeos, entendeu? Eu nunca tinha visto uma coisa dessa, falando de Deus, falando de coisas, ajudando as pessoas com aconselhamento, as pessoas pedindo aconselhamento, ele dando conselho. Gente, um monte de coisa começou a acontecer com o rapaz, e eu falei assim, meu Deus do céu, era o quê? Os meus mentores já me mostrando, ó, vou te levar lá, pra você ver o rapaz, quando você voltar, né, aí você vai dar uma olhada lá no canal. Eu fui dar uma olhada no canal do rapaz, né, e ele modificou da água pro vinho, da água para o vinho.
Fazia 15 dias, né, daquele dia que eu tinha visto o vídeo dele. Fazia 15 dias que ele tinha postado um vídeo dizendo que estava tudo transformando, que ele estava se transformando, que ele tinha que mudar um pouco a visão do canal, que ele continuava, mas tem um monte de coisa que ele tinha repensado, que não sei o que ele ia ser um pouco mais leve, porque Deus também é leve, porque não sei o que, não, ser outra pessoa, outra pessoa. Ele estava completamente afundado na teoria da conspiração. Então hoje ele é outra pessoa. Ele estava até afundado junto com a Bíblia, né, pegando a Bíblia e fazendo também a teoria da conspiração. Então era, meu amigo, era muitas trevas, né? E hoje ele é outra pessoa, uma pessoa sorridente, uma pessoa que canta no canal. Eu fiquei muito passada, mas a verdade é o seguinte, eu fiquei muito feliz, né? Porque ele estava recebendo mensagens, não só mensagens, mas recebendo realmente aulas, né, de coisas verdadeiras sobre o planeta Terra, né? Porque tem muita fake news sobre o planeta Terra, entendeu, gente? Tem muita coisa que foi colocada na mente da humanidade, mas que não é aquilo. Aquilo dali foram os achômetros dos homens. Então, assim, quando você tá lá recebendo as mensagens, coisas maravilhosas, não sei, sabe, falando sobre realmente como funciona o planeta Terra, realmente sobre várias questões. A aula que ele tava recebendo era disso, né, que eu tava na aula. Mas eu tava lá pra ver ele, entendeu? Eu não tava nem pensando no que você tava falando, eu não tava nem prestando atenção, porque eu só fui lá pra ver ele. Os meus mentores, minha mente falava, né, eu fui lá pra ver ele. O fato dele estar indo nas naves compactua completamente com o fato dele ter transformado, entendeu? Se transformado de novo, né? Transformado de novo o seu ser para se transformar essa pessoa muito mais leve, muito mais tranquila e falando sobre coisas interessantes, né? Sobre coisas interessantes da Bíblia, que ele continua seguindo a Bíblia, mas de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila, entendeu? Muito mais pacífico, uma coisa muito mais abrangente, né? Uma coisa muito mais bacana. Então, assim, sorrindo, nunca tive sorriso do rapaz, entendeu? Eu falei, gente, o rapaz até sorri, caramba, né? Eu fiquei muito chocada. Mas o que eu tenho pra dizer pra vocês é o seguinte, gente, o que eu quis trazer essa história. Eu não vou dar o nome do rapaz, de quem é, não vou falar do canal, nada, porque eu não vou atrapalhar a experiência que ele tá tendo, porque no momento que for o momento certo, ele vai se lembrar que ele tá sendo levado pra nave, entendeu? Ele vai lembrar. No momento certo isso vai acontecer com ele, os próprios mentores dele vai falar pra ele, né? Vai mostrar pra ele. Então eu não vou atrapalhar esse caminho. Mas eu fui colocada lá e eu falei assim, eu vou contar, eu não vou dizer quem é, não vou falar nada, a não ser que as pessoas se toquem. Peraí, eu conheço uma pessoa mais ou menos que tá nesse parâmetro aí, entendeu? Tá? Eu não vou nada, porque não é nada. Eu só trouxe essa experiência pra você ver o que acontece no mundo espiritual, tá? Pra você ver coisas que acontecem, mais uma história entre milhares de coisas que acontecem no mundo espiritual. Ao nosso redor, nas naves, né? Entre mundos, entre dimensões, entendeu? Muitas coisas acontecem e muitas delas não tem nada a ver com trevas, tá? É luz mesmo, luz. É luz, é caminho. E tudo que ele estava aprendendo lá era justamente para quando ele voltasse, ele ter dentro dele e ensinar para as pessoas. Entendeu? Era por isso que ele estava aprendendo as coisas na nave. Então, assim, eu fiquei muito feliz. Eu nunca tinha ficado muito mais feliz, sabia? Eu falei assim, porque todo dia a gente diz assim, não tem gente é feliz, não. Mas felicidade mesmo, verdadeira, né? Eu nunca mais tinha sentido uma coisa assim, fiquei feliz, mas eu fiquei muito feliz por esse rapaz. Eu fiquei muito feliz porque eu vi um potencial de uma pessoa, porque é uma pessoa muito inteligente, que foi gradualmente passando por etapas na vida, né, em experiências, e eu fui acompanhando, você entendeu a experiência da pessoa? E é estranho, por que eu acompanhei a experiência desse rapaz, né? Mas aí tudo tem ligação, né, gente? Tudo tem suas ligações. Eu acompanhei porque eu tinha que acompanhar, é um irmão meu, é um irmão nosso, e se eu tive que contar é porque ele tá por perto, né? Então, assim, nada acontece por acaso. Eu não acompanhei o caminho dele próximo, né? Sem nem conhecer o rapaz, mas eu não acompanhei tudo isso à toa. Tudo isso tem um motivo. Eu fui encaminhada, sempre fui encaminhada, né? Então, o que eu tenho pra dizer pra vocês é o seguinte, eu queria contar essa história, que era pra poder você entender o que as coisas que acontecem no extrafísico. Muitas coisas acontecem. Tem muitas trevas? Tem. Tem luz? Tem. Tem dimensões positivas? Tem. Tem dimensões negativas? Tem. Tem seres extraterrestres que são do bem? Tem. Tem seres extraterrestres que são do mal? Tem. Tem de tudo. Tudo. O planeta, o universo é dividido entre bem, mal e coisas. Você entendeu?
Mas você vai estar aonde você estiver que estar com Deus. Se você estiver com Deus, você sempre vai estar perto da luz. Se você estiver com Deus, você sempre vai encontrar os seres da luz, os que estão com Deus, os que estão com a luz, os que seguem os preceitos de luz em relação às palavras de Cristo, em relação às coisas positivas da terra, não às coisas negativas, entendeu? Então é isso que eu queria dizer pra vocês, eu queria contar essa história, que é uma história fantástica, né? Eu fiquei muito feliz pelo rapaz, nossa, agradeci a Deus, porque é bom a gente ver. Porque é bom quando a gente vê um irmão que passa por uma situação que você vê, tá vendo que aquela situação não é muito legal, mas depois ele se transformando, se transformando, se transformando, se transformando e chega num ponto maravilhoso. Ele não sabe, ele não tem consciência disso, tá? Ele não tem consciência disso. Mas ele está sendo o quê? Um trabalhador da luz. Entendeu? Um trabalhador da luz, um trabalhador desses tempos, né? Esses tempos que são os tempos muito obscuros na Terra. Ele está sendo instruído para passar positividade. Entendeu? Então, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um joinha, se inscreva no canal, aperta no sininho e deixa o seu recadinho pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!